Amém. Boa noite. Com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, depois desses 15 dias ausentes. A sensação é de voltar para casa, de alegria, de reencontrar as pessoas que a gente tem no coração, que são especiais para a gente. E a sensação é essa, de alegria por estar novamente com os irmãos. Eu trago também um abraço de 4 adolescentes da nossa igreja que estão lá. Eu estava num projeto missionário. Nesses 15 dias eu trago um abraço da Anne, da Ana Cláudia, da Ana Júlia e da Nicole, que ainda estão lá mais uma semana, retornando no domingo que vem, aí daquele projeto missionário. E nessa noite nós vamos falar sobre o encontro de Jesus. Durante o final de ano nós trabalhamos com jovens essa temática de encontros, alguns encontros que Jesus teve durante o seu ministério, e sobre o que cada encontro desse representava. E cada encontro desse a gente pode tirar uma lição, algo que realmente impacta a nossa vida, e nós podemos tirar grandes ensinamentos, crescimento espiritual, transformação de vida, transformação da nossa realidade. E é sobre um desses encontros que nessa noite nós vamos conversar. O encontro do filho de uma viúva, que é ressuscitado por Cristo na cidade de Naim, na Galileia. E esse encontro está situado no capítulo 7 do livro de Lucas. E nós vamos ler do verso 11 até o verso 15. E nós poderemos observar essa história da viúva de Naim. E o encontro dela com Cristo, que mudou totalmente a história dela, a história daquela cidade e a história daquele menino. Vamos ler então, e a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do verso 11 até o verso 15. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou-se no esquife, e então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Jesus, ele tem o poder de transformar realidades. Hoje, nessa noite, nós cantamos sobre que Jesus pode mudar a sua vida, que Jesus é um Deus de milagres e que pode transformar a sua realidade. E essa mulher dessa cidade, que em hebraico se chama Graciosa, uma aldeia próximo ali a Hermon, no sudoeste de Nazaré, uma cidade na região de Sunem, e que hoje vive ali uma pequena cidade que foi edificada sobre os escombros daquela cidade que um dia existiu, Naim. Jesus tinha percorrido aproximadamente 38 quilômetros, vindo de Cafarnaum. Jesus estava caminhando com seus discípulos em cidade, encontrando pessoas, mudando realidade, levando sobre a realidade e a verdade do Evangelho. Ele estava vindo dessa cidade, de Cafarnaum, onde então tinha curado o escravo de um centurião. E ele pôs-se então a chegar a Naim no final da tarde, provavelmente. Horário em que normalmente naquela época se realizavam os funerais. E Jesus estava acompanhado por aquela multidão, acompanhado por aquelas pessoas, e eu consigo imaginar as pessoas felizes e alegres, porque Jesus estava chegando naquela cidade. As pessoas estavam regozijantes, porque estavam celebrando a presença do Cristo, daquele que tinha até então transformado vidas por onde tinha passado. E aí então se deparam com um enterro, onde as pessoas passavam um cortejo ali. E era um jovem, o filho de uma viúva, o filho único de uma viúva. E esse passava no sentido contrário a Jesus, e Jesus encontra aquele cortejo fúnebre e se compadece.
se compadece daquela senhora que estava muito triste, possivelmente, tinha perdido seu filho e era viúva, já não tinha mais um marido, e ela então se encontrava numa situação em que estava sozinha. O que poderia então passar na cabeça daquela senhora? Estava se sentindo só, abandonada, sem solução para a sua vida. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu perdi meu filho. Já não tinha meu marido e agora eu perdi o meu filho. E aquelas pessoas lamentavam aquela situação com aquela mulher. E as pessoas choravam com ela. E o clima daquele lugar mudou. O clima que até então era de alegria, porque Jesus estava chegando, se torna um clima triste. E aquela situação vai atingindo todos ali à volta. Mas Jesus, como a gente vê no verso 12, ele se aproximou da porta da cidade e viu aquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher. No meio daquela multidão, Jesus olhou para aquela mulher. E quando Jesus olhou para aquela mulher, eu tenho certeza que a história daquela mulher encheu o coração de Jesus de necessidade de fazer algo por ela. Jesus se compadece pelo sofrimento daquela mulher, pelo sentimento de tristeza daquela mulher e de como a mulher poderia estar se sentindo ali, porque era o seu filho que provia o seu sustento, já que naquela época aquela mulher não podia ter emprego, não podia ter salário, e aquela mulher então, como ela ia viver dignamente naquele contexto? E o sofrimento da separação, da morte, então, se encontra com o olhar de Cristo. Se encontra com o olhar de Jesus para aquela mulher. Jesus teve compaixão, se moveu até ela, e aproximando-se, como a gente lê no texto, se aproximou daquele menino, do corpo daquele menino, e o cortejo é paralisado, como a gente viu no texto. E as pessoas esperam alguma coisa de Jesus. O que Jesus vai fazer naquele momento? E Jesus não fica insensível ao sofrimento daquela mulher. Talvez muitos já murmuravam: o que esse judeu, o que esse camarada está fazendo? Já não basta o sofrimento dessa mulher? Mas então, Jesus carinhosamente diz àquele menino, e aquele menino volta à vida, e Jesus o entrega novamente à sua mãe. Uma história linda, uma história de morte que se transformou em vida, uma história de sofrimento e tristeza e abandono que se transforma em compaixão, em amor, em misericórdia, em transformação de realidade. E essa história nos mostra que Jesus também pode mudar as nossas realidades. A história da viúva de Naim nos ensina que, como aquela mulher, nós podemos ter um encontro com Jesus e que esse encontro pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa realidade. O encontro de Jesus é capaz de transformar totalmente a nossa vida. Porque esse encontro nos ensina algumas coisas. E a primeira verdade que esse encontro nos ensina é que Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo e Jesus se importa com o seu problema. Quando Jesus viu o sofrimento daquela mulher, ele sentiu a dor daquela mulher, e ele sentiu compaixão daquela mulher, e Jesus é especialista em pessoas. Ninguém pediu para Jesus fazer nada ali. Ele encostou-se no caixão, não se preocupou com a tradição de encostar naquele corpo, de se encostar ali naquele caixão, naquele cortejo. E o texto diz que as pessoas pararam aquele cortejo. E o texto diz ali que Jesus olhou para aquela mulher e mudou a vida dela.
E a primeira verdade que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus, assim como se importa com aquela mulher e se importou com aquela mulher naquela história, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com o seu problema, Ele se importa com a sua realidade. Não importa o quão difícil ela pareça estar, aquela mulher não tinha mais solução para a vida dela. Ela tinha encontrado a separação total do seu filho. O seu filho tinha morrido. Aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Mas independente do tamanho do problema, Jesus se importa com você. Jesus quer mudar a sua vida nessa noite. Porque Jesus é especialista em pessoas. Jesus, quando veio a esse mundo, Ele se fez como nós. O texto ali em Filipenses, no capítulo 2, no verso 7, diz que, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus, Ele sabe o que você sente. Sei, mas uma coisa eu posso te garantir, que independente da luta, que talvez só você saiba, eu quero te dizer que Jesus sabe da sua luta, Jesus sabe da sua história, e Ele ama você e se importa com você, e Ele olha para você nessa noite assim como olhou para aquela mulher, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de graça, cheio de misericórdia. E é isso que o encontro com Jesus pode fazer na sua vida. Essa é a primeira verdade. Jesus se importa com você. A segunda verdade que eu quero que você veja nesse texto é que Jesus, Ele é um Deus de perto. Porque Jesus, Ele vê aquela multidão e Ele vai até aquele momento. Jesus vai até aquela mulher. Jesus vai até aquele cortejo. Jesus não olha de longe. Jesus não se compadece de longe. Jesus nos mostra que Ele é um Deus, que Ele se aproxima de você. E Ele muda as circunstâncias da sua vida, porque Ele é presente na tua vida. Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. E Ele está aqui nessa noite, desejoso em um encontro com você. É triste quando a gente se depara com situações em que não há mais solução para os nossos olhos humanos. Mas eu te digo que Cristo, Ele vem ao nosso encontro, Ele supre a nossa necessidade, Ele está vendo você de perto, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele conhece a sua realidade. Ele mesmo disse que estaria conosco até o fim. Isaías 41, no verso 10 e no verso 13, o texto diz assim: porque isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. E o verso 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Assim como o Senhor disse através do profeta Isaías, Ele te diz nessa noite que Ele quer te ajudar, Ele quer caminhar contigo, Ele quer mudar a sua realidade, Ele quer transformar a tua vida. Você tem se sentido só diante dos problemas? Acha que ninguém se importa com você? Acha que ninguém olha para você? Acha que você está sozinho? Eu te digo nessa noite que existe alguém que está pronto a te ajudar. Existe alguém que está do teu lado. E Ele te segura na tua mão e te leva até o lugar onde existe a paz, que excede todo entendimento. A paz que é maior do que qualquer circunstância desse mundo.
Quando os olhos do Senhor forem de encontro ao seu, você vai encontrar essa paz e essa certeza de que o Senhor é contigo, meu irmão. Não se esqueça disso, o Senhor é contigo. Não importa o tamanho do seu problema, da situação em que você se encontra, o Senhor é contigo. Assim como foi com aquela mulher, o Senhor é contigo. Além de se importar com você e de estar perto de você, Deus é um Deus que pode operar um milagre em você. Jesus ordenou e o milagre instantaneamente aconteceu. As pessoas provavelmente se assustaram com aquela criança se levantando. E as pessoas viram naquela noite, naquele início de noite, naquele fim da tarde, o poder que Jesus tem. E é o mesmo poder que existe nessa noite no nome dEle, que pode operar um milagre na tua vida. O milagre alcançou e a morte deixou o lugar. A morte que cercava aquela cidade, aquela pequena aldeia, bateu em retirada, porque ali entrou Jesus, que traz a vida. Traz a vida. Houve então a alegria novamente chegou àquele lugar. Então o texto diz que todos glorificaram a Deus, porque viram o poder de Jesus naquele dia. Jesus, assim como naquela mulher, Ele quer operar um milagre na tua vida. Ele quer trazer a vida, onde muitas vezes já existe a morte. Jesus quer trazer a vida. Deus é o mesmo de ontem, e Deus é o mesmo de hoje, e Deus sempre será o mesmo. O Deus que fez milagres, ainda faz milagres, e nessa noite o maior milagre que Ele pode te dar é a vida. É a vida. O maior milagre se deu naquela cruz, quando Ele derramou o sangue dEle, para que nós tivéssemos a vida. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer na tua vida, meu irmão. Cristo é o maior milagre. O sacrifício de Jesus, a experiência do encontro com Jesus é o maior milagre. Mesmo que aquele menino não tivesse sido ressuscitado, poderia naquele dia ter havido vida, porque o encontro com Jesus traz vida. E Ele é o maior milagre que você pode experimentar na tua vida. A possibilidade da salvação é o maior milagre que você pode experimentar na tua vida. Jesus, antes de qualquer coisa, quer fazer primeiramente um milagre na tua vida. João 10, no verso 10, diz o seguinte: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O convite, através dessa história, é para que nós entreguemos a Cristo, entregamos nessa noite as nossas aflições, as nossas tristezas, a nossa vida, as nossas realidades, porque a mudança que a gente precisa se dá através do encontro com Jesus. É no meio desse caminho, é nesse encontro, é quando os olhos se encontram. Jesus nessa noite, Ele está disposto a mudar a tua vida. Ele te vê de perto, Ele vê o seu problema de perto, Ele muda a tua circunstância, Ele muda a tua história. É em meio à dor, e é em meio a esse sofrimento que aquela mulher passava, é que Deus deu a ela o maior milagre que ela podia conhecer. E é em meio à situação em que você vive, é que Jesus quer mudar e quer trazer transformação de vida. Quer trazer uma mudança na realidade da tua vida. O mundo precisava saber naquele dia que todo aquele que crê em Jesus, com certeza, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Porque a vida que Jesus pode dar é uma vida eterna.
é uma vida que vai além desse mundo. E é essa vida que Jesus quer que você encontre nessa noite. Ele quer te dar a vida. Deus quer e Ele pode mudar a tua vida. Deus quer e Ele pode te salvar. Deus quer te dar a vida eterna. O texto em Salmos diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Assim como aquela mulher, naquele dia, e encontrou no caminho Jesus, encontrou a vida, eu te faço um convite nessa noite, para que você entregue a tua vida nesse caminho, e esse caminho vai te levar à vida, e esse caminho vai mudar a tua história, e esse caminho vai mudar a tua realidade. Não porque ele vai simplesmente mudar e resolver os seus problemas, mas é porque nada é maior do que Jesus pode te fazer nessa noite. Quer te dar a vida eterna. Como você se encontra nessa noite? Como você se encontra nessa noite? Talvez você esteja como aquela mulher, sem solução, achando que para a sua vida não tem mais jeito. Talvez você ache que você já chegou ao fundo do poço. Não, para mim não tem mais jeito. Para o meu problema não existe mais solução. Eu te digo que há. E a solução é Jesus. É Jesus. É Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz, derramou o sangue dele, por mim e por você. E nessa noite ele está de braços abertos, disposto a te encontrar e mudar a tua história, e mudar a tua vida. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, e você pensasse sobre a tua vida, pensasse sobre a tua realidade, e entendesse que é só em Jesus Cristo que há salvação. É só em Jesus Cristo que há vida. É só em Jesus Cristo que nós nos sentimos seguros. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E você vai encontrar a salvação. E nessa noite a salvação está para você. Eu gostaria de saber se nessa noite há alguém que quer ter um encontro pessoal com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, que quer ter a sua vida transformada por esse mesmo Jesus que trouxe vida aquele dia naquela cidade de Naim e mudou a realidade da história daquela mulher. Se você nessa noite quer ter um encontro com Jesus, quer entregar a sua vida a Ele, e entende que longe dele já não há mais jeito, mas só é em Jesus. É em Jesus. Eu queria saber se existe alguém nessa noite que você se manifestasse levantando uma de suas mãos. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Há alguém nessa noite que entende que só Jesus Cristo pode mudar a sua realidade? Você já tentou de tudo para resolver a sua vida, mas nessa noite Jesus quer mudar de uma vez por todas a tua história.
Há alguém nessa noite, na galeria? Levante uma das suas mãos. Diga: eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada por esse Jesus. Eu quero ter a minha realidade transformada por esse Jesus. Há alguém nessa noite? Levante uma das suas mãos. Se manifeste nessa noite, para que nós possamos orar por você. Talvez você já caminhou com Cristo, mas tenha andado longe. E nessa noite é a oportunidade de esse reencontro com esse Jesus. Talvez você tentou pelo seu próprio jeito, andar com as suas próprias pernas, mas nessa noite Jesus quer ter esse reencontro com você. Há alguém nessa noite? Há alguém? Nós vamos ficar de pé nesse momento e nós vamos cantar uma música. E se você ainda deseja, vem aqui à frente. Se você está com dificuldade, pede ajuda a alguém, mas não deixe essa oportunidade passar. Não deixe a oportunidade desse encontro passar e você não experimentar essa transformação de vida que o nome de Jesus pode trazer, porque é o nome dele que pode mudar a sua vida. Há alguém nessa noite que quer ter um encontro com Jesus, que quer ter um reencontro com Jesus? Amém. Amém. Vamos orar, colocar diante de Deus as nossas vidas, e que nós possamos nunca nos esquecer que Jesus tem poder para mudar e transformar a nossa vida. Vamos orar. Deus, nós te oramos nessa noite, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o mesmo Deus que se importa com os nossos problemas, com as nossas situações, que se importa conosco. O Senhor é o mesmo Deus que tem o poder de trazer a vida aonde estava morto. Que nessa noite nós nos alegramos por isso, Deus. E nós pedimos ao Senhor que nós possamos sempre ter isso marcado em nosso coração, que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade. É o Senhor, é Jesus que pode mudar a nossa vida. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelo teu Filho Jesus. É através dele que nós oramos e te agradecemos por essa noite. Que eu possa falar aos corações daqueles que não vieram, mas talvez no seu coração querem e precisam dessa mudança. Que o seu Espírito Santo possa fazer o trabalho, e o Senhor possa fazer o trabalho de mudar a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.